meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de geografia. Vamos para um assunto novo, né? Falar sobre a hidrografia. Vamos falar o significado da hidrografia, o que a hidrografia estuda, tá certo? Na aula anterior falamos em relação ao relevo, conversamos bastante em relação a esse assunto. Fizemos as atividades, fizemos até uma massinha onde vocês representaram, tá certo? Com a massinha vocês fizeram um relevo, a qual vocês escolheram, porque tem vários tipos de relevo, né? Que aprendemos na aula anterior. Não é isso? Sim. Então, essa aula vai falar sobre a hidrografia. Vamos lá para a nossa aula? Então, vamos para a nossa aula de hidrografia, tá certo? Vamos lá? Então, observem aí, pegue o livro de vocês. São as páginas 104 a 107, certo? Abram na página 104 o livro de geografia. Então, vamos lá, vamos verificar o conceito de hidrografia. O que é e o que estuda a hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço geográfico, incluindo oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Então, a hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço geográfico. Então, é o estudo das águas, tá certo? Do nosso planeta Terra. Vamos lá? Abram na página 104 e vamos fazer essa leitura, certo? Então, a água do planeta se originou da liberação de grandes quantidades dos gases hidrogênio e oxigênio na atmosfera. Eles se combinaram e deram origem aos vapores de água. Durante o período de formação do planeta, as temperaturas só possibilitavam a água em forma de vapor. Então, na origem do nosso planeta, no início, a temperatura era extremamente quente. Então, aqui ele fala o quê? Que nessa formação, a formação do nosso planeta, a origem era através de quê? De vapores, né? Isso, vapores de água. Como a Terra era extra quente, então o que acontecia com as águas? Elas se transformavam em vapores, tá certo? Então, durante o período de formação do planeta, as temperaturas só possibilitavam a água em forma de vapor. À medida que as temperaturas baixavam, os vapores se transformavam em nuvens, que foram atraídas pela gravidade e caíram em forma de chuva na superfície da Terra. Esse processo chama-se ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Então, vejam, no início da formação do nosso planeta, ele era extremamente quente, tá certo? Assim, no início tinha essa evaporação das águas que tinha, então elas se transformavam em vapor, tá certo? Se condensava, e quando ela se condensava, se transformavam em nuvem e descia em formas de águas. Então esse é o ciclo da nossa água, o ciclo hidrológico. Então, o ciclo hidrológico, ele sempre ocorre todos os dias, que são o quê? São as águas do oceano, as águas das flores, das árvores, o sol quente, ele vai o quê? Vai evaporando essa água, certo? Então, o nosso Brasil, ele possui amplos recursos hidrográficos. Então, observe aí nesse mapa, tá certo? Que o livro de vocês traz esse mapa. Podemos observar as bacias hidrográficas, oceanos, rios, lagos, lagoas, açudes, usinas hidrelétricas. Então, vejam, a bacia hidrográfica, ela é o quê? A bacia hidrográfica são conjuntos de terras, tá certo? Banhadas por um rio principal e seus afluentes. Então, existe um rio principal. Esse rio principal é um rio com uma largura, uma maior largura, tá certo? Ela tem uma profundidade maior
E esse rio principal, ela tem aqueles rios pequenos, que a água dos rios pequenos fica alimentando a água do rio principal. Então, aqui está falando que as bacias hidrográficas são conjuntos de terras banhadas por esse rio principal e seus afluentes. Então, são um território onde existem esses rios, tá certo? Principal com os rios pequenos que alimentam esse rio principal, certo? Que são as bacias hidrográficas. Então, observe aí nesse mapa. Nesse mapa, vocês podem observar aí as principais bacias, tá certo? Hidrográficas do nosso Brasil. Que tem, através da legenda, vocês podem observar as cores delas. Deixa eu colocar para cá. Observem aí as cores na legenda e no mapa. Então, vejam, bacia amazônica, tá certo? É a maior bacia, estão vendo, do nosso Brasil, a bacia amazônica. Bacia do Rio São Francisco, estão vendo? A bacia do Rio São Francisco, ela é aqui, ó, no Nordeste. Observem aí. Bacia do Araguaia, Tocantins. Bacia do Araguaia, Tocantins. Vejam aí. Olha a corzinha dela, rosinha. Bacia Platina. Olha a corzinha dela, azulzinha. Estão vendo a bacia Platina? Bacia do Paraguai. A corzinha marrom, é isso? Marrom meio claro. Estão vendo? Agora tem bacias secundárias, que é a bacia do Sudeste e Sul. Olha a corzinha dela. Bacia do Leste. Estão vendo? Tem bacia do Nordeste. Então, olha aí a bacia do Nordeste. Então, vocês viram, através desse mapa, algumas bacias. A bacia principal, a maior bacia, é a bacia amazônica, tá certo? Onde a bacia amazônica, os rios também, elas não passam apenas aqui no Brasil, mas elas passam também em outros países, tá certo? Vamos agora verificar na página 105, observe na página 105, falando em relação aos principais rios brasileiros, tá certo? Os principais rios brasileiros, em geral, não secam, ou seja, o fluxo de água é contínuo, caracterizando rios perenes ou rios permanentes. São aqueles rios que nunca secam. Pode vir a seca, pode vir dias sem chuvas, e esse rio nunca secam. Ele sempre tem água nos rios. Então, mas também existem rios que eles secam em um determinado período de seca, tá certo? Vejam no próximo parágrafo. Já alguns rios secam durante um período do ano. Eles são chamados de rios temporários. Por que temporários? Porque tem tempo que ele está com água, e tem tempos que ele fica seco. Então é um rio temporário. Ele não é como o rio que sempre está com água, que chamamos de rio perene ou permanentes, que sempre tem água, tá certo? Então o rio temporário no período do ano ela fica sem água, tá certo? Fica seca. E aparecem apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais secas e quentes do território brasileiro, onde existem longos períodos de estiagem, onde não chove muito, tem um bom período sem chover. Então, existem os rios temporários, tá certo? Vamos para o próximo parágrafo. Todos os rios têm seu ponto de origem, isto é, sua nascente. O rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde ela deságua. No caminho, o rio pode receber... Deixa a tia passar aqui. No caminho, o rio ele pode receber água de outros rios, que chamamos de afluente. Então, os rios, ele tem a sua parte, tá certo? Tem as partes dos rios. Então, existe o rio principal, como a tia disse já, falou, que o rio principal é aquele rio mais largo, que tem a maior profundidade, tá certo?
E existem os rios pequenos, que ele alimenta esse rio principal. Então, o rio, ele tem uma nascente. Da onde é que o rio nasce? O rio, ele pode nascer, tá certo? Ele geralmente nasce de um planalto. O rio, geralmente, ele nasce de uma parte alta. Pois quando ocorre a chuva, tá certo? Porque o rio, ele pode nascer por causa também das chuvas, dos derretimentos de gelos. Desculpem. E quando caem essas chuvas de um ponto alto, tá certo? De um planalto, as águas vão para o subsolo. Então, a água que vai para o subsolo, ela encontra uma passagem onde esse rio, onde ele nasce, tá certo? Onde tem a nascente desse rio. Então, ele vem geralmente de um planalto e ele fica descendo desse planalto e vai fazer o rio, tá certo? Que é o percurso desse rio, vai ter um percurso. E não existe apenas uma nascente, existem vários tipos de nascentes, tá certo? Como eu tinha disse, também do derretimento de gelo, onde os gelos vão se derretendo e essas águas do derretimento de gelo, eles vão procurando um caminho e vão fazendo os rios. Vão fazendo os rios. Então, quando ele nasce, eles vão encontrando o caminho, tá certo? E nesse caminho tem o rio principal, que é o rio mais maior, mais largos, mais profundos, e tem os rios afluentes, que são os menores, onde a água desse rio menores alimenta esse rio principal. E nesse percurso que o rio ele tem, ele vai desaguar em algum lugar que chamamos de foz. Então ele pode desaguar, a água de um rio pode desaguar em um lago, ou pode desaguar em outro rio, ou pode desaguar no oceano, tá certo? Onde a água desse rio deságua, onde ela cai, onde ela fica, tá certo? Chamamos de foz, ok? Vamos lá? Passar? Então, na página 106, observem aí, na página 106, vamos fazer essa leitura. Então, na página 106, no primeiro parágrafo, ele fala assim: existem rios que passam por terrenos irregulares e apresentam desníveis em curso, formando quedas d'água. Então, essa queda d'água, geralmente vocês estão vendo aí essa foto aí ao lado, essa imagem. Então, são o que? Elas formam cachoeiras. Como existem esses rios que passam por terrenos, tá certo? Irregulares, que os terrenos que pode ser alto, baixo. Então, são terrenos irregulares, que é o relevo, certo? Então, eles passam e fica encontrando passagem. Então, existem essas águas, tá certo? Essas quedas d'água que chamamos de cachoeira por esse motivo, tá certo? Porque eles têm essa queda enorme. Olha aí, nessa imagem. Essa queda d'água que chamamos de cachoeiras. Então, esses rios são chamados de rio de planalto, porque ele vem de um terreno alto, tá certo? Planalto. Lembram que estudamos relevo? Então já sabemos que planalto ela tem uma elevação, não é isso? Então essas águas, esses rios são chamados de rio de planalto, porque ele vem de um terreno, tá certo? De um relevo planalto. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. Então, vejam, através dessa queda d'água, muitas empresas, tá certo? Muitas represas, eles aproveitam para fazer uma barragem para reter essa água, porque através da força da água é que gera energia. Então, essas represas, elas fazem uma barragem onde a força da água vai produzir energia, essa energia que chega em nossa casa. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Há muitas usinas hidrelétricas em todo o Brasil. Podemos citar a Itaipu, Paulo Afonso, Sobradinho e Tucuruí.
Para construir uma hidrelétrica, sempre se sacrificam algumas áreas naturais. Então, veja, para se construir essa usina hidrelétrica, sempre se sacrifica essas áreas naturais. Para construir uma hidrelétrica, sempre se sacrificam algumas áreas naturais. Alagamentos das áreas ao redor das usinas hidrelétricas fazem desaparecer espécies vegetais, animais e até cidades que ficam submersas nos rios. Então vejam como é preciso nós, tá certo? Cuidarmos da energia, ter cuidado da energia, porque se você gastar muita energia em casa, desnecessariamente, vai ser necessário construir mais usina hidrelétrica. E a construção de usina hidrelétrica, ela afeta também a natureza, também afeta algumas pessoas que moram ao redor do rio, pois ocorre o quê? Alagamentos, tá certo? Ocorrem, animais vão para outros lugares, algumas espécies vegetais, elas desaparecem por esse motivo de construção de hidrelétrica. Então, nós precisamos ter essa conscientização no uso das energias em casa, para que não seja necessário construir mais usinas hidrelétricas, tá certo, crianças? Então, observem aí, vamos continuar. Na barragem de Sobradinho, por exemplo, uma grande área foi inundada, formando um lago artificial. Então, olha aí, essa área, ela foi inundada, por quê? Porque foi construir uma hidrelétrica, então lá formou, tá certo? Um lago artificial. Existem também rios que percorrem terrenos planos, que chamamos de rios de planície. Então, estudamos também o relevo, tá certo? Que planície é algo plano, né? Então, existe esse rio também, que ele é plano. E esses rios são utilizados para navegações, são utilizados para transporte de mercadoria, são utilizados para pesca, para lazer. Então, existem esses rios, tá certo? Onde tem as suas utilizações, tá certo? No nosso planeta, a água tem um papel fundamental. As águas dos rios representam uma parte muito pequena da água doce disponível no planeta. Portanto, precisamos preservar os rios para garantir o nosso abastecimento e o das gerações futuras. Além dos rios, o nosso planeta possui uma grande quantidade de água salgada formada pelos oceanos e mares. Podemos aproveitar nesse recurso natural o sal, a pesca rica em espécies de peixes, os crustáceos e as belas praias. Então, observem aí, a água ela é indispensável para os seres humanos, tá certo? Com água, fazemos comida, fazemos a limpeza da casa com água, tomamos banho, escovamos os dentes, bebemos água. Então, ela é indispensável. O ser humano não consegue viver sem a água, então é necessário que possamos também cuidar. E a água, ela é uma porcentagem mínima, tá certo? A água doce, onde utilizamos para beber, para lavar prato, lavar roupa, para aguar as plantações. A água doce, ela é uma porcentagem mínima, tá certo? Em relação à água do nosso planeta. Então, existe mais água do oceano e mares, tá certo? As águas salgadas. A maior porcentagem das águas são salgadas. Então, com elas, com as águas salgadas, podemos fazer o quê? A tia falou o que podemos fazer com a água doce. E com a água salgada, o que é que podemos fazer? Podemos retirar, tá certo? Um recurso natural dela, que é o sal, onde o sal dá gosto à nossa comida, tá certo? Também podemos pescar algumas espécies de peixes e alguns crustáceos, tá certo? Na beira-mar. Vamos passar para a página 107. Então, observem, antes de passar, observem aí essas imagens. Estou vendo aqui, tem a cachoeira, é isso, que elas são formadas, são rios de planalto, a cachoeira, que são quedas d'água.
Abaixo tem a usina hidrelétrica, tá certo? Tem onde constrói as barragens, onde a energia que chega da nossa casa, ela, a maioria são de usinas hidrelétricas, tá certo? Que é necessário termos esse cuidado com as energias, ter cuidado, é necessário construir outras usinas hidrelétricas, porque já vimos que a construção de usinas hidrelétricas, ela prejudica a natureza e prejudica a pessoas que moram ao redor, né? Isso, pois são muitas plantas que entraram em extinção, são os animais que saíram do lugar, e são também são terrenos ao redor que foram alagados por essas construções. Abaixo tem o quê? Tem os rios de planície, tá certo? Abaixo dessa imagem tem o rio de planície, onde utilizamos para pesca, para lazer, onde utilizamos para navegações, tá certo? Tanto transporte de pessoas como transporte de algumas de mercadorias. E abaixo tem os oceanos e mares, onde utilizamos, onde pegamos o recurso natural que é o sal, tá certo? Vamos para a página 107. Na página 107, vamos ler primeiramente, tá certo? Para a gente passar para o mapa. No litoral brasileiro, localiza-se importantes portos de onde saem e por onde entram mercadorias. Observe o mapa abaixo com os principais portos ao longo do litoral brasileiro. Então, olha, esses portos que estão aí nesse mapa, onde entram mercadorias de outros países, onde sai mercadoria daqui do Brasil para outro país, está certo? Que é esse comércio de mercadoria que sai do Brasil e entra para o Brasil, existe esse comércio, que são esses portos, tá certo? Que são no litoral brasileiro. Então, vejam aí, no litoral brasileiro, tá certo? Que são vamos ler aqui. Vamos observar aqui nesse mapa, tá certo? Os principais portos. Então, observem aí, a tia vai ver pelo livro, que fica mais fácil. Que tem aí, olha, tem o Porto Alegre, tem Rio Grande, tem aqui Itajaí, certo? Tem Baías de Guanabara, tem Tubarão, Vitória. Então, esses são os principais portos. Observem aí, no litoral do nosso Brasil. Esses são os principais portos, tá certo? Onde ocorre essa mercadoria, esse comércio, tá certo? Do nosso Brasil com outro país, onde tanto enriquece o nosso Brasil também, onde vem também produtos de outro país para o nosso Brasil, tá certo? Então, vamos para página... Não, vamos continuar nessa mesma página. O significado de alguns nomes de formas hidrográficas. A tia trouxe o significado e também algumas imagens para vocês observarem que fica melhor. Então, oceanos. O que são oceanos? Oceanos são grande extensão de água salgada que cobre a maior parte da Terra. Então, observa aqui na primeira imagem, essa primeira imagem, observe o oceano, onde eles cobrem, tá certo? A maior parte da Terra e onde eles onde as águas do oceano ela cobre o continente. Estão vendo? E o que é mar? Mar é uma parte do oceano diretamente em contato com o continente. Então, o mar é essa parte do oceano que tem esse contato com o continente. Olha aí, na segunda imagem, vamos Vamos verificar agora o que é lago. Então, lago é uma porção mais baixa do terreno, de pequena profundidade, contendo água doce ou salgada. Então, olha aí, é um lago, tá certo? Que é uma porção mais baixa de terreno, de pequena profundidade, contendo água doce ou salgada. Então, existe lago com água doce ou lago com água salgada. E ribeirão? Ribeirão é o curso de água menor que um rio. Olha aqui, na quarta imagem. É um curso de água menor do que um rio. Então, chamamos de ribeirão. Vamos
vamos verificar agora o que é cachoeira. Lugar onde o curso do rio é extremamente vertical. Então, vejam, essa queda d'água que ocorre chamamos de cachoeira. A água, ela é vertical, ela não é horizontal, tá certo? Ela é vertical. Observem aí. Então, vamos verificar o que é riacho. Riacho é um rio pequeno. É um rio pequenininho, olha. Essa imagem é um rio pequeno. E o olho d'água é aonde a água ela pode nascer, é a nascente de água, olho d'água, onde a água ela nasce. Olha aí, que vem a água do subsolo, tá certo? Que pode também criar a água que é a nascente, tá certo? Que é onde o rio começa, uma nascente, tá ok? Então, vamos agora para o nosso exercício, crianças. Sei que vocês gostam muito dos exercícios, então vamos fazer o exercício. Vamos fazer o seguinte: a tia vai fazer a leitura, tá certo? Que os exercícios vão ser página 108, página 109, página 111 e página 112. São 4 páginas. Então, a tia vai ler. Quando a tia ler, vocês vão colocar em pausa o vídeo para responderem sozinhos, tá certo? Depois que responderem, solta o vídeo para verificar as respostas. Combinado assim? Vamos lá? Então, vamos para a página 108. Na página 108, vocês vão verificar, tá certo? A imagem desse rio. Observe a imagem abaixo e complete o quadro de acordo com as partes de um rio. Então, a tia falou sobre as partes do rio. Então, a primeira parte é o primeiro número, tá certo? Onde essa água, ela deságua. Chamamos de quê? Vejam aí. No segundo, número 2, onde a água, essa imagem do número 2, ela é o quê? O que é que chamamos? A água de um rio menor que alimenta a água do rio principal. Chamamos de o quê? Verifiquem aí. Número 3. Número 3, a água, ela nasce. Então, chamamos a água esse ponto de... Número 4, tem o rio pequeno e tem o rio grande. Como é que chamamos esse rio grande? Vamos lá? Segundo quesito. O segundo quesito, ele fala, utilizando a imagem da questão anterior, vamos observar a imagem, tá certo? Que acabamos de responder. E vamos responder o rio, onde o rio deságua suas águas. Ele está desaguando aonde? Esse rio que é no número 1. Tem o rio onde ele deságua a água. Ele está desaguando aonde? Como é que chamamos? Onde é que ele deságua essa água? Letra B. Na imagem, o rio está sendo aproveitado de que maneira? Então, a tia falou que existem vários tipos de maneira de aproveitar o rio. Ele está sendo aproveitado de que forma? Respondam aí. Letra C. Que elementos aparecem na margem direita do rio? Qual é esses elementos que aparecem na margem direita de um rio? Está vendo? Estão vendo essa imagem? Quais são esses elementos? Letra D. Qual o ponto de origem desse rio? Qual é o ponto de origem desse rio? Vamos lá? Coloquem pausa. Respondam, que a tia vai responder agora, certo? Então, vamos lá. Observando a imagem, tem o número 1. O número 1 é o quê? Onde a água deságua, chamamos de foz. Isso mesmo. E o número 2, a água que alimenta o rio principal, chamamos de afluente. Isso mesmo. Número 3, onde a água nasce, chamamos de nascente. Isso mesmo. E o número 4, tem o rio menor e o rio maior, que chamamos de rio principal. Muito bem, vamos lá para o segundo quesito? Utilizando a imagem da questão anterior, vamos responder a letra A, B, C e D. Letra A, onde o rio deságua suas águas? Aqui.
Onde ela deságua? Deságua no mar. O rio deságua no mar. Então, coloquem aí. Coloquem não. Vocês fizeram? Então, corrijam caso não tenham acertado, tá certo? Porque ele deságua no mar. Letra B. Na imagem, o rio está sendo aproveitado de que maneira? Então, observe esse barco aí. De que maneira ele está sendo aproveitado? Navegação. Então, está sendo aproveitado através da navegação. Letra C. Que elemento aparecem na margem direita do rio? Então, olha aí, são o quê? As árvores. Os elementos são árvores. Observem aí nas margens direita do rio. Qual o ponto de origem desse rio? É o quê? É na montanha, em um ponto mais alto. Vejam aí, que é na montanha, em um ponto mais alto. Então, vamos para o terceiro quesito. Complete as frases, tornando-a verdadeira de acordo com as características dos rios. O fluxo de água é contínuo e, em geral, não seca. Esses rios são chamados de rio. Então, como é que chamamos aquele rio que não seca? Chamamos de rio de perenes ou permanentes, pois elas não secam. Aparecem apenas no período de chuvas e secam durante a estiagem. São rios chamados de temporários, isso mesmo. Vamos agora, quarto quesito, pinte cada quadrinho conforme a legenda indicada. Então, vamos pintar rios de planalto, de verde, e rio de planície, de vermelho. Então, vamos lá. Utilizados na produção de energia. São rio de planalto ou rio de planície. Vejam aí. Não há cachoeiras nem correnteza intensa em seu curso. São rio de planalto ou rio de planície. Apresentam quedas d'água em seu curso, rio de planalto ou rio de planície, utilizados para transporte e pesca. Então, são rio de planalto ou rio de planície, vejam aí. Então, a primeira utilizada na produção de energia são rio de planalto, né? Isso, pois, através dessa queda tem o quê? A força da energia que gera a força da água que gera energia. Não há cachoeira nem correnteza intensa em seu curso. São rio de planície. Muito bem. Vamos verificar o outro. Apresentam queda d'água em seu curso. Tia acabou de falar que apresenta queda d'água que é aproveitada para gerar energia, que são rios de planalto. Utilizados para transporte e pesca. Então, são um rio de planície, que é plano, tá certo? Agora, veja a imagem abaixo, que é uma usina hidrelétrica. Para construir uma hidrelétrica, o meio ambiente sofre alterações. Escreva de que forma essas alterações prejudicam as áreas que se localizam ao redor dessas usinas. Então, de que forma é prejudicada a natureza? Lembra que a tia falou com vocês? Através de o quê? Inundação das áreas ao redor, por exemplo, causando morte de plantas e animais, não é isso? E até algumas pessoas que saem da localidade por causa das enchentes. Vamos para agora a página. Observem aí a página de vocês, página 111. Na página 111 tem essa letra de música aí, tá certo? Vejam aí. Leia o trecho da letra da música a seguir. Então, suíte dos pescadores. Então, vamos lá, tia vai ler. Observem aí, leia comigo, acompanha. Verifiquem aí. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar,
um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Então, olha aí, quem foi a pessoa que escreveu, tá certo? Essa música foi quem? Deixa eu te verificar aqui as pessoas que escreveram essa música. É Dorival Caymmi. Estão vendo? Suíte dos Pescadores. Intérprete, que foi Dorival Caymmi. CD, Novo Milênio, Universal Music 2005. Então vejam, quem é o autor e intérprete da música? Já tem aí, né? Quem é o autor e o intérprete da música? Vejam aí. Letra B. Você gostou de conhecer a letra dessa música? Sim ou não? Vai comentar. Sim ou não? Por que você gostou ou não gostou? Comenta. Letra C. De acordo com a música, de onde os pescador retira. De acordo com a música, de onde o pescador retira seu sustento. De onde o pescador retira o sustento. Vejam aí. Letra D. O que o pescador pode aproveitar deste recurso natural? Então, conforme os nossos estudos, o que é que ele pode aproveitar desse recurso natural? Letra E. Além do aproveitamento da pesca, que recurso mineral podemos extrair do mar? Além, veja, ouçam aí direitinho. Além do aproveitamento da pesca, tá certo? Que recurso mineral podemos extrair do mar? Qual é o recurso? Aprendemos também com nossos estudos. Então vamos lá. Quem é o autor e intérprete da música? Olha o nome dele, Dorival Caymmi. Você gostou de conhecer a letra dessa música? Comente. Então é uma resposta pessoal. Se gostou, se não gostou, por que você gostou, vai comentar. Letra E. De acordo com a música, de onde o pescador retira sustento, retira seu sustento, retira seu sustento. O pescador retira seu sustento do mar. O que o pescador pode aproveitar desse recurso natural? O que é que ele pode aproveitar? Muitas coisas, né? Várias espécies de peixes e crustáceos, como camarão, caranguejo, tá certo? Letra E. Além do aproveitamento da pesca, tá certo? Que são essas variedades de peixe, o crustáceos. Além do aproveitamento de pesca, que recurso natural podemos extrair do mar, que são o sal. Isso mesmo. Então, crianças, vamos para a página 111, 112. Na página 112, observem o mapa abaixo e respondam as perguntas a seguir. De acordo com o mapa hidrográfico, registre os rios que você conhece. Então, é uma resposta pessoal. Você pode conhecer um determinado rio, outras pessoas podem não conhecer. A maioria, como o Rio São Francisco, tá certo? Ela passa aqui pelo Nordeste. A maioria conhece o Rio São Francisco, certo? Mas vocês podem conhecer outros tipos de rio. Vejam aí. Localize-se no mapa o principal rio que banha o Nordeste e circule. Então já estão aí, vocês estão vendo? Que é o Rio São Francisco. Ele se encontra no nosso Nordeste. Então vocês vão circular o Rio São Francisco. Letra C. Escreva 4 nomes de rio que compõem a bacia amazônica. Então, observa aí a bacia amazônica, tá certo? Observa através da legenda. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica, tá certo? Do nosso Brasil. Então, observa aí e escreve 4 nomes de rios que compõem essa bacia hidrográfica. Letra D. Em qual região predomina uma grande quantidade de rios? Em qual região? Lembram que estudamos as regiões do nosso Brasil? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, tá certo?
Então, vejam aí, onde é que predomina mais rios? Vejam aí, qual a região que predomina uma quantidade de rios? Vamos lá responder? A letra B é o Rio São Francisco, vocês circulam. E vamos, uma resposta pessoal, tá certo? Que vocês podem escolher 4 rios que compõem a bacia amazônica, que existe mais, né? Mas vocês vejam aí. Rio Silimões, Juriá, Negro, Japurá, Xingu e também tem o rio Tapajós. Então, vão escrever apenas 4 rios desses, tá certo? Letra D. Em qual região predomina uma grande quantidade de rios? Que é o norte, que é a região aí, olha, onde fica a bacia amazônica. Então, é o norte, certo? Por hoje é só. A tia vai deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Não se esqueçam, viu? Façam a atividade da página 110, tá ok? Um beijo grande da tia Ana e até a próxima aula.